Tira isso aqui para Já está ao vivo? Tá, vamos entrar, né? Pronto, Estamos ao Alexandre, vivo, pode né, entrar. Tavares? Começou, já estão ao vivo. Obrigado, desculpa aí o Ok, incômodo. tranquilo. Bom dia a todos os ouvintes e todos os nossos participantes do Facebook. Esse é o nosso programa Filosofia, Ciência e Moral, da Casa de Caridade Chico Xavier, no programa Estação da Luz, a rádio que emana paz, diretamente de Natal para todo o planeta Terra. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Guilardo e nossa irmã Márcia Libório para fazer o início dos nossos trabalhos. A nossa irmã Márcia, ela vai fazer uma leitura preparatória e o nosso irmão Guilardo vai fazer o evangelho que nós vamos refletir sobre ele na manhã de hoje. Márcia, minha querida, você está com a palavra. Pode fazer a sua leitura preparatória do dia de hoje. Então, mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Então, vou fazer o exórdio, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 110, que diz: Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus. Esta palavra está em João, capítulo 3, versículo 7. Na palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, eu gostaria de fazer aqui um comentário de André Luiz, né, que está no livro Vivendo o Evangelho, do volume 1, de psicografia de Antônio Baduí Filho, né, que ele ilustra bastante essa passagem. Diz assim: papel de toda qualidade, vidro de todo tamanho,
plástico de todo modelo, alumínio de todo formato, aço de toda têmpera, sucata de toda espécie, lixo de todo volume, esgoto de toda origem, máquina de todo calibre, motor de toda potência, veículo de toda dimensão, terra de toda variedade. O homem recupera e recicla tudo isso para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois, supor que o espírito, criação de Deus, não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem, da reencarnação. Muito bem, minha irmã Márcia Libório, trazendo aí as nossas reflexões iniciais, muito pertinentes, muito importantes, com um conteúdo edificante maravilhoso. Obrigado, minha irmã. E seja portadora também da nossa prece, por favor, de início dos trabalhos, se for possível. Não sei se ela está por aí ainda. Marcinha. Estou aqui. Pronto, Tá faça uma prece pedindo autorização para o início do nosso programa de hoje. Por favor, minha querida. Certo. Então, vamos elevar o pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo aos bons espíritos, né, que eles possam nos iluminar nessa manhã de hoje. E rogamos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, com essa rogativa, pedimos a Deus a permissão para abrirmos estudos através deste canal. Obrigado, minha irmã Márcia. Através dessa rogativa está iniciado os nossos trabalhos. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Guilardo Bezerra, que vai fazer uma leitura do evangelho de hoje e um comentário desse evangelho, um pequeno comentário. E logo em seguida, nós vamos explicar para todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz e todos os audientes lá do nosso canal do Facebook. Nós vamos explicar como é que vai funcionar o programa de hoje, que é uma continuação do programa anterior. Guilardo, meu irmão, você está com a palavra. Bom dia, ouvintes da Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esta manhã de estudos do Evangelho de Jesus. E vamos iniciar. A internet está um pouco ruim, está só caindo, mas vamos tentar. Não sei se eu estou sendo escutado, mas eu vou falar como se estivesse sendo escutado. Estamos lhe ouvindo, meu irmão. Isso. Como o tema é reencarnação, eu escolhi do capítulo 4 3 passagens do Evangelho onde Jesus destaca exatamente o tema reencarnação. Senão vamos na primeira passagem. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro Nosso irmão está com um pequeno problema técnico, eu acho que... Vamos ver se voltou. ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Como é então
esse de quem ouço dizer tão grandes coisas, e ardia por vê-los. Essa passagem está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 16, também em Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. E a última passagem, e a mais importante e a mais interessante que eu acho, do evangelho que eu li, seria a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, onde o texto diz assim: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém pode fazer os milagres que fazem se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Felizmente, o nosso irmão que é Guilherme, nascido do Espírito. parece que ele está voltando agora. É porque a internet está caindo demais. Não sei se está havendo lacuna, se eu estou falando e desaparecendo. Um pouco de lacuna, mas está dando para a gente entender, meu irmão. Pode continuar. Então, vamos lá. Eu vou repetir essa passagem aqui de Nicodemos, porque saiu mesmo na hora mais importante, né? Então, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, se preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todos os homens que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode Infelizmente, mais um problema técnico. Hoje é o dia para a gente testar nossa paciência e a paciência dos nossos ouvintes. Vamos lá. Continuando. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, quando me crereis quando vos fale das coisas dos céus? Bom, então eu escolhi essas três passagens porque, como o tema é reencarnação, e Jesus vem abordar nessas três passagens exatamente essa questão da reencarnação. Então, eu gostaria de iniciar o meu comentário fazendo uma observação no texto do Evangelho de João, pois da maneira como está escrito, parece que ficou faltando uma lacuna entre a indagação de Nicodemos e a resposta de Jesus. É como se tivesse faltado uma pergunta, porque, olha, Nicodemos disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes
se Deus não estiver com ele? E Jesus lhe respondeu. Então, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta, mas a pergunta não está implícita aqui na passagem. Então, eu fazendo uma busca aqui na obra acessória de Francisco Cândido Xavier, eu encontrei no livro Boa Nova, em seu capítulo 14, intitulado A Lição a Nicodemos, Humberto de Campos faz uma referência a essa passagem e ele entra com mais detalhes, com a sua descrição de jornalista do além, ele faz um comentário que facilita a gente entender um pouco melhor essa passagem. Diz Humberto de Campos, citando a passagem de Nicodemos, como se Nicodemos abordando Jesus. Mestre, bem sabemos que vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Meus irmãos, parece que não querem que a gente ouça o que Nicodemos perguntou a Jesus, não, viu? Hoje nós estamos com alguns problemas técnicos, nós pedimos perdão e um pouco de paciência aos nossos ouvintes, os nossos audientes lá do Facebook. O nosso irmão, ele caiu, mas deu para fazer a leitura do Evangelho de hoje, trata sobre a reencarnação, para a gente poder relembrar que até no tempo de Jesus, entre os judeus já havia uma ideia sobre a reencarnação. Notem que a passagem do Evangelho mostra que alguns deles têm dúvidas quando Jesus fala nascer de novo, como se eles não soubessem, e aí entra naquilo que a gente vem conversando há alguns programas. A forma como a reencarnação era ensinada nessas realidades, dessas sociedades mais antigas, era uma forma para o povo e outra para os iniciados, vamos dizer assim, aqueles que estudavam, aqueles que conheciam as escrituras e tal. Portanto, o conhecimento sobre a reencarnação era massivo, mas os detalhes sobre a reencarnação não eram todos que sabiam, né? E o Espiritismo vem, na verdade, trazer essa verdade para todos, né? Espalhar essa verdade para todos, da reencarnação, deixar ela bem acessível a todos. Portanto, nós agradecemos ao nosso irmão Guilardo. Nós tivemos os problemas técnicos, mas deu para passar a mensagem. Nós vamos, então, nesse momento, explicar para os nossos ouvintes e os nossos audientes, os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem lá no Facebook, ao vivo, explicar para vocês como é que vai funcionar o programa de hoje. Na semana passada, há 2 programas atrás, nós estamos tratando sobre a reencarnação. Primeiro tratamos sobre a reencarnação sob o ponto de vista filosófico, sobre o ponto de vista do que diz o Livro dos Espíritos, o conhecimento dos espíritos superiores, aquilo que eles nos trouxeram, né? Quais são os objetivos da reencarnação, por que a gente reencarna, por que esse instrumento é utilizado por Deus no mundo, né? Não só aqui na Terra, mas em todos os planetas onde Deus enche de vida humana, né? Porque a reencarnação é um recurso importante para Deus. Nós viemos estudando isso no primeiro programa. No segundo programa, a gente começou a estudar a reencarnação perante a ciência. De que forma a ciência começou a tratar a reencarnação. O nosso irmão Mário falou do método utilizado pelo o autor do livro que nós estamos abordando, Reencarnação no Brasil, de Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? E lá ele através do Instituto Brasileiro de Pesquisas Biopsicofísicas, o Dr. Hernani Guimarães Andrade estudou cientificamente casos que sugeriam reencarnação. Desses 9 casos retratados nesse livro, nós escolhemos um, o caso de Jacira e Ronaldo. E aí, nós aprendemos, nós vimos no programa passado que Jacira era uma criança que nasceu no interior de São Paulo, que na família de Jacira, o irmão da mãe dela, né,
se chamava Ronaldo, e ele havia se suicidado um tempo antes, 5 anos antes de Jacira nascer. Ele tinha se suicidado. E o que acontece é que a família, principalmente a irmã, de luto e sofrendo em razão da perda do irmão, ela começou a sonhar com o irmão o tempo inteiro. Eram sonhos perturbadores. E, de repente, o marido dela, que era espírita, levou ela a um centro espírita. E lá no centro espírita, espíritos se comunicaram através de uma médium. Primeiro, o espírito de Ronaldo, o irmão dela, se comunicou dizendo que iria renascer. Depois, um espírito que era guia espiritual da médium, né? Que deu voz ao espírito de Ronaldo, também explicou que ele iria renascer e que ele iria renascer como mulher na mesma família da irmã, né? Então, é uma reencarnação que foi anunciada em reuniões espíritas fechadas, né? Para uma família que tinha um marido espírita, mas a esposa era católica, de família católica. E, de repente, ela entendeu o recado. Ela entendeu que era ela que iria engravidar, e ela entendeu que quem iria nascer era o irmão dela, Ronaldo, que havia se suicidado, mas dessa vez iria nascer como menina na família dela. E foi exatamente o que aconteceu. Era aí onde nós estávamos tratando essa questão, que foi estudada pela ciência aqui no Brasil, pelo doutor, com a organização do doutor Hernani Guimarães Andrade. E hoje nós vamos passar para o nosso irmão Paulo Rocha, que ele vai fazer uma análise de uma parte desse capítulo do livro, que trata sobre a história de Jacira e de Ronaldo, né? Da reencarnação de Ronaldo como Jacira. O nosso irmão Paulo vai nos falar sobre uma tabela que o doutor Hernani Guimarães Andrade organizou quando ele estava estudando lá no Instituto Brasileiro de Pesquisas Biopsicofísicas. Ele organizou uma tabela onde ele catalogou todas aquelas provas que sugeriam que esse caso se tratava de uma reencarnação. Então nós vamos passar a palavra agora para Paulo, para que Paulo possa fazer essa explanação. Por favor, meu irmão, você está com a palavra. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem aí pelo Facebook, todos os irmãos aí da Casa de Caridade Chico Xavier. É sempre uma satisfação estar aqui, poder falar da doutrina espírita. E hoje a gente, como está fazendo parte do programa, trouxe o caso, né, de Jacira e Ronaldo, que é sobre o estudo do livro sobre a reencarnação. E aí, a parte principal que eu vou falar hoje é a tabela de recordações do paciente, da paciente Jacira. Porque o cientista, o doutor Hernani, ele fez, né, dentro do seu método de estudo, ele sinalizou situações em que se assemelhavam à reencarnação de Jacira. E de que maneira isso funcionava? A gente sabe que o processo reencarnatório, ele finaliza, ele fica completo quando a criança completa ali por volta dos seus 7 anos. Até lá, o espírito, ele traz recordações de vidas anteriores. E é justamente nesse momento, nesse período de idade, que o doutor Hernani fez os seus estudos lá com a Jacira. Ele fez posteriormente, depois, quando ela já tinha 17 anos, o levantamento de alguns dados, mas as principais recordações da paciente foi justamente nesse período. Então, nesse período, a Jacira, enquanto criança, trazia situações que ela vivenciou quando era Ronaldo. E é importante destacar o seguinte: Jacira e Ronaldo é o mesmo espírito, certo? Ele apenas está aí nesse caso, né, nesse estudo aí, em duas existências. A primeira existência enquanto Ronaldo, quando cometeu suicídio lá por volta dos 28 anos, e essa segunda existência como Jacira. Então, viveu como Ronaldo, irmão da dona Marta, cometeu suicídio,
e reencarnou como Jacira. Então, a gente está falando aqui do mesmo espírito. Por isso que a Jacira, que é a reencarnação do Ronaldo, quando criança, recordava de situações da existência lá, quando ela veio como Ronaldo. Então, é importante a gente dar esse esclarecimento para a gente entender que estamos falando aqui do mesmo espírito, Jacira Ronaldo, certo? E aí, que fatos relevantes são esses? Quando a dona Marta estava fazendo o suco em casa lá no almoço, o suco era de cor vermelha, a Jacira tinha completamente aversão. Ela não queria de maneira nenhuma beber esse suco. E nessa investigação, o doutor Hernando identificou que o Ronaldo, ele cometeu suicídio com um líquido vermelho, que tinha misturado lá formicida e guaraná. E aí esse líquido vermelho foi o que ele cometeu suicídio. Por isso que a criança Jacira, que é o mesmo espírito que o do Ronaldo, tinha essa aversão. Quando ela, enquanto criança, viu o líquido vermelho, o que é que ela se lembrava? Se lembrava do momento, do ato, né, que era dessa falha que ela cometeu lá atrás, quando era Ronaldo, e cometeu o suicídio. Então, tinha completamente aversão a esse líquido vermelho. E o mais interessante é que, mesmo depois dos 7 anos de idade, né, esse espírito, essa pessoa, a Jacira, ela continuava a ter essa aversão com a líquidos vermelhos, e aí, não a cor vermelha de uma maneira geral, mas ao líquido vermelho tinha essa aversão de toda maneira. Então, esse é um fato extremamente importante. O que é mais interessante é que o próprio senhor Munhoz, que é o pai da Jacira, encontrou esse recipiente com esse líquido vermelho, no qual o próprio Ronaldo cometeu suicídio. Então, são as evidências, são os fatos dessas recordações. A Jacira também tinha enorme aversão à personalidade do Ronaldo. Então, quando via fotos do Ronaldo dentro da residência, ela também relembrava esse momento de sofrimento que o Ronaldo viveu e que ela viveu enquanto espírito. Enquanto espírito. Então, assim, o senhor Munhoz relacionou aí mais de 20 fatos que traziam essa lembrança. O Ronaldo, quanto criança, também foi lá na região, na casa onde eles moravam, foi perseguido pela vaca de estimação lá da família, né? A vaca saiu correndo atrás dele, atrás dos primos lá, que viviam lá com ele. Interessante. A vaca morena. A vaca morena. A Jacira tem, até hoje, né, essa mesma aversão a vacas. Então, sempre que vê, que observa. Então, o que é que a gente tem que entender aqui desses aspectos, desses fatos relevantes? Todos esses fatos foram fatos vivenciados, né, quanto Ronaldo, alguns principalmente traumáticos, como a ingerir lá o líquido vermelho, formicida com guaraná, e isso se manteve e se tornou evidente, principalmente até os 7 anos da Jacira, na sua reencarnação. Esses aspectos, esses fatos, são as principais evidências e o que traz mais clareza ainda para a reencarnação. Além disso, o próprio senhor Munhoz, como espírita, ao ir à casa espírita, também foi informado e foi orientado de que haveria essa reencarnação dentro da sua família, para que o espírito de Jacira, que é o mesmo do Ronaldo, pudesse fazer esse resgate desse débito e pudesse dar continuidade à sua existência a fim de alcançar o seu progresso, que é esse, de fato, o verdadeiro objetivo da reencarnação, é que a gente faça esse progresso espiritual, esse progresso moral. E aí, o outro item do estudo do Dr. Hernani é a análise desses aspectos. E aí, para finalizar, o Dr. Hernani chegou à conclusão de que forma? Que durante a infância, Jacira sempre se referia à personalidade anterior, que era do Ronaldo, empregando
o pronome da primeira pessoa. Então, ela dizia: afaste esse líquido vermelho, afaste esse suco aí que eu não quero. A Jacira, inclusive, por diversos momentos, era surpreendida pelo senhor Munhoz chorando, relembrando e sentindo aquele ambiente, por estar naquele mesmo ambiente que o Ronaldo vivenciava. Por diversos momentos ela era pega aí com uma certa melancolia, relembrando e sentindo aquelas sensações da obsessão que ela sofreu enquanto Ronaldo e cometeu suicídio na sua vida anterior. Outro aspecto relevante que o senhor Munhoz observou no estudo desse caso é que a Jacira tinha ciúmes da Alice. A Alice ela foi a noiva do Ronaldo na existência dele. Então, quando o espírito reencarnou como Jacira, a criança já apresentou, né, naturalmente, aí, ciúmes da Alice. Então, situações do dia a dia, do cotidiano, fazia com que a Jacira tinha ciúme, trouxesse esse sentimento que o Ronaldo tinha lá quando era noivo da Alice. E aí tem diversos estudos que o livro que o senhor Hernani que o doutor Hernani nos apresenta e traz a respeito desses aspectos. Então, assim, ele faz o estudo, ele traz os fatos relevantes e, em seguida, ele faz a análise. E aí, para finalizar, o ciúme da noiva que tinha na vida anterior, a aversão a líquido vermelho, a aversão a bovinos. Então, sempre que que algum animal se aproximava dela, nesse sentido, ela tinha essa aversão, esse medo. E também, o que é importante a gente frisar, Jacira, ela identificava-se com o sexo masculino, não só na primeira infância, mas como também na puberdade. Então, os traços da existência dela atual, e é muito achei muito interessante essa parte dos aspectos relevantes. A existência da Jacira anterior era como Ronaldo, certo? No corpo de um homem. Agora o espírito está no corpo de uma mulher. E aí ela apresenta traços de masculinidade na sua existência até hoje, né? Durante o estudo que o Dr. Hernani fez, verificou que ela tem esses comportamentos no uso das suas roupas, né? No tipo de brincadeira que a Jacira fazia na sua infância, que no tipo das brincadeiras que ela praticava na sua infância, ela apresenta esses traços masculinos dentro do seu comportamento, que são vestígios ainda da existência anterior enquanto Ronaldo, porque ela traz isso no seu espírito, na sua vivência. Então, esses são os aspectos e os fatos relevantes que a gente pode trazer aqui para que a gente possa entender qual o caminho que a Jacira teve que fazer. Então, ela teve que vivenciar essas situações, esses traumas, essas memórias que estão no seu espírito, para que justamente ela pudesse resgatar os seus débitos diante dessa nova existência, vivenciar. E aí o principal, ela tem esses traumas, tem esses medos, e de que maneira vai seguir a evolução dela? A evolução dela vai seguir a partir do momento em que ela vai ter fé, ter essa ligação com Deus, ter esse entendimento. Às vezes nem tem o acesso à doutrina espírita, mas de certa forma, a fé e a ligação com Deus vai trazer ela a força, a coragem, a perseverança necessária para que ela possa vivenciar esses traumas que ela traz da sua existência e assim poder resgatar os débitos. Então, a gente evidenciar isso é interessante porque explica os nossos traumas, os nossos medos, aquilo que a gente enfrenta nessa existência, fica claro que são experiências que são, a grande parte, situações que foram experienciadas em vidas anteriores e que cabe a nós, através da experiência, do bom ânimo e de tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, praticar para que a gente possa vivenciar e superar esses traumas, esses medos, essas ansiedades que a gente tem, que muitas são provocadas realmente por conta de existências anteriores, assim como a Jacira tem o medo do líquido vermelho, como ela tem os ciúmes, como ela tem o apego, ela também vai precisar dessa fé,
dessa ligação com Deus para que possa resgatar tudo isso. Então, era essa breve comentário que eu gostaria de fazer para você, para todos nós. Excelente, meu amigo Paulo Rocha. Foi uma análise muito bem feita. É isso mesmo, a gente analisando esse caso de Jacira e de Ronaldo, né, da reencarnação de Ronaldo como Jacira, a gente percebe várias coisas importantes e interessantes. Primeiro, o que você observou muito bem, houve uma mudança de sexo. Então a gente sabe que nenhum espírito nasce para vivenciar apenas uma única experiência no que diz respeito a sexo. A gente vive experiências diferentes. E nesse caso especificamente, trocar de sexo foi fundamental e estratégico, não é, Paulo? Porque, por exemplo, nessa tabulação que o irmão Hernani Guimarães Andrade fez analisando esse caso cientificamente, ele traz aqui, olha, o item 19 dessa tabulação, em que ele diz que ela lembrava, como você muito bem nos disse aí, de ter sido do sexo masculino. E ela ligava ao sexo masculino a personalidade anterior com o suicídio. Então, para livrar aquele espírito da ideia fixa do suicídio, foi necessário a troca de sexo. É tanto que a mãe relata as seguintes falas de Jacira. Olha só, tá tudo catalogado lá. A mãe relata a seguinte fala de Jacira quando ela era criança. Ó. Ainda bem que eu nasci mulher, né, mamãe? Né? Ao ser inquirida, porque achava mais vantajoso ter nascido mulher, ela respondeu, para fazer o que eu fiz, não queria ser homem, não. Eu não quero fazer mais o que foi feito. Sendo mulher, a gente aguenta mais, não é, mamãe? Dona Marta, que é a mãe dela, ó, esclareceu que ela falava que tinha sido homem. Aí Jacira dizia para ela, ó, eu fui homem, mamãe. Só que eu fui um homem covarde. Olha só, né? Então essa história ela traz características muito interessantes. E isso me lembrou, Paulo, meu amigo Guilardo, que gosta muito desse programa também, que fala muito sobre ele, meu amigo Mário Sérgio, que está aqui conosco também, minha amiga Cristina e meu amigo Leopoldo, e os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também agora no YouTube, viu? Tem o canal do YouTube aí da Web Rádio Estação da Luz. Então, além do Facebook, nós temos o YouTube, Alexandra Chaves, que está nos ouvindo, dando bom dia a todos nós aí, e vários outros. O Luciano Gomes está dando bom dia a todos, né? Cristina, que deve ser Chiquinho, utilizando lá, né, as redes de Cristina, João Maria Freitas, Maria do Socorro Albuquerque, todos os nossos amigos aí, ó, que nos assistem, Maria José Viana, nossa irmã Maria José Viana, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Então, relembrando, eu me lembro do Pinga Fogo, do programa Pinga Fogo, onde um jornalista fez o questionamento a Chico Xavier sobre a homossexualidade. E Chico, naquele momento, espera um pouco e recebe uma instrução de Emmanuel. E ele diz, olha, Emmanuel manda dizer que, na maioria dos casos, o grande problema é que a personalidade vinha, durante muito tempo, ocupando um corpo com um determinado sexo. E depois, quando muda, a personalidade ainda traz muitas lembranças daquela personalidade anterior. E é o que a gente viu aqui, que Paulo muito bem colocou aqui para a gente. Aí eu queria chamar nosso irmão Mário Sérgio para a gente fazer o fechamento desse capítulo do livro de Dr. Hernani Guimarães Andrade, que trata sobre um caso que sugere reencarnação, para que Mário possa dizer para a gente se o Dr. Hernani já acatou esse caso logo como reencarnação ou se ele pensou em outras possibilidades. E qual foi o desfecho dessa história, segundo os estudos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas? Meu amigo Mário Sérgio, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos, bom dia Alexandre, bom dia a todos que estão participando, Cristina, Leopoldo, Guilherme, Márcia e todos que nos acompanham pela Web Rádio. É verdade, né? O Hernani Guimarães, como bom cientista, né? Ele utilizou muitos métodos científicos. É claro que lá no início, primeiramente quando ele pega do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, ele pega os casos, é importante lembrar isso, os casos não resolvidos e os casos resolvidos, na qual
ele adquire os casos resolvidos, porque os casos não resolvidos é aquele que tinha incidência, tinha fortes evidências de que haveria ali um processo de reencarnação. Mas os casos resolvidos, ele dava muito mais circunstâncias, né? E foi o caso que ele pegou do Jacira e Ronaldo, que ele traz em análise justamente esse caso, como outros casos ele analisa bem de forma científica, né? Ele traz para nós justamente as hipóteses, né, explicativas das recordações de Jacira e do comportamento dela. Essas hipóteses, né, como está dizendo, são tudo hipotéticas, para que ele pudesse ter uma conclusão daquele caso, e especificamente desse caso de Jacira Ronaldo, né, da reencarnação de Ronaldo, sendo como a menina Jacira, né, e ele vai usar, né, essas hipóteses, fazendo análise dela uma a uma, para no final ele dar uma conclusão, que a conclusão dele é bem simples, né, a primeira hipótese na qual o Dr. Hernani analisa é a da fraude, né? A gente vai analisar, são 6 as hipóteses, nós vamos analisar uma por uma, bem rapidinho, para que a gente possa entender, e até as pessoas pegar o livro e lê-las na íntegra, e com certeza tirar suas próprias conclusões, né? A hipótese da fraude, ele analisa o seguinte, olhe bem que isso são hipóteses do comportamento da Jacira, não é isso? Então, ele primeiro é a fraude, ele analisa aquilo ali, na hipótese da fraude, porque, assim, se houvesse, por parte da integrante, ou da família da integrante, qualquer fins, aonde fosse levar vantagem pessoal, seja ela quaisquer que sejam, né, ele analisaria por essa, chama-se fraude deliberada, ok? Na outra hipótese que ele atua, é uma hipótesezinha chamada, a questão da fala direta, né, da informação direta. O que significava essa informação direta? Era saber se naquela análise de comportamental dela, sobre as explicações na qual a reencarnação de Jacira, né, seria a personalidade de Ronaldo, né, teria uma informação de outras pessoas em relação à informação da vida de Ronaldo quando ela era criança. Então, através do subconsciente, que essa palavra subconsciente, lembramos que ela vem mais depois de Kardec, com o professor Charles Richer, né, em 1889, que ele descobre uma área cerebral abaixo do inconsciente, que antigamente só se usava inconsciente, é tanto que Kardec usa inconsciente, porque não existia a palavra ainda subconsciente. Esse subconsciente é analisado por Hernani para fazer essa hipótese, e para ver se ela tinha havido essa informação em relação de Ronaldo para Jacira, e ela fosse repetir isso, nessa informação direta. Outra hipótese, a terceira hipótese na qual ele analisa o caso, é da telepatia. Se houve uma forma telepática de transmissão das informações da encarnação dela, ou do comportamento dela em relação à mãe e dos seus familiares, né? Essa hipótese também ele analisa essa informação. A outra é a memória genética. A memória genética, ela vai aferir muito mais no campo da ciência, né, fisiológica e biológica, aonde se trata justamente de dois sistemas que nós possuímos de nossas células, no campo celular, que se chama o RNA e o DNA. O RNA, ele é o ácido ribonucleico, é aquele que leva a informação. E o DNA é o ácido desoxirribonucleico, é o que armazena a informação. E nessa parte da memória genética, ele vai trazendo, fazendo as comparações, inclusive ele cita Lamarck, cita Darwin, né, e todo o setor fisiológico para analisar essa hipótese. Também é uma hipótese que ele analisa bem nesse caso da memória genética. Outra forma que ele analisa, outra hipótese, né, que é a quinta, é a questão da incorporação mediúnica. Ó, ele usa o termo incorporação, não como o que nós no Espiritismo usamos mais tecnicamente como psicofonia, né? Psicofonia. E ele usa esse método da incorporação, analisa essa hipótese da incorporação, porque poderia se sugerir que a menina Jacira incorporasse o espírito de Ronaldo, daí o comportamento tal qual era da personalidade de Ronaldo, né?
E aí essa hipótese da incorporação também é explicada pelo Dr. Hernani. E a última, na qual ele complementa, é a reencarnação. É a hipótese da reencarnação. Olha só como isso é interessante. Quando ele analisa a hipótese da reencarnação, diante dos casos que ele tem estudado e diante dos fatos, né, inexoráveis daquele comportamento da menina em relação a Ronaldo, então ele chega a uma conclusão. Né? Aí a conclusão dele é bem pequenininha, vocês podem olhar lá. Né? Ele diz, tirando a hipótese da fraude deliberada, todas as outras hipóteses estão para análise nas novas tabulações, naquelas tabulações que ele se referia, todas, tirando só a fraude, que é uma coisa mais direta. E as outras hipóteses caberiam se estudar e ver. Né? Ele acharia que poderia ter novas descobertas por aquilo ali, mas conclui lá, com a reencarnação, todo esse processo é confirmado. Aí lá embaixo ele bota numa frase, numa oração única, né? Em nossa opinião, Jacira é a reencarnação de Ronaldo. Então, ele conclui, né, a pesquisa deste caso, afirmando cientificamente, como cientista pesquisador que ele é, né? Ele afirmando que a reencarnação existe. E só um adendo para fechar essa questão da reencarnação, é que haveria outros fatos que poderiam se, vamos dizer assim, se constatar essa reencarnação, na qual ele usou porque ele queria o método científico, como a hipnose, como a regressão de memória, mas ele usou o método científico, que é justamente o método científico para que se provasse isso. É claro que a metodologia científica, como a psicologia, né, como o próprio espiritismo, e isso é uma ciência na qual não tem uma exatidão matemática, mas é uma ciência, nos comprova os fatos, né? Pela própria estrutura do espiritismo, nos seus tríplices aspectos da questão da filosofia, da religião e da ciência, nos dá, né, essa certeza em relação às reencarnações das vidas sucessivas. E se nós pegarmos justamente, né, os fundamentos espíritas, ele vai estar muito mais, vamos dizer assim, firmados nessa confirmação do Dr. Hernani, por tudo que nós conhecemos da doutrina espírita. E esses 5 fundamentos é bem importante lembrar para nós todos aqui, né? Que é justamente a crença em Deus, o primeiro deles, né? Depois vamos dizer assim, a sobrevivência da alma, né? A morte do corpo é o segundo aspecto. Depois é a comunicabilidade dos espíritos conosco, né? Isso que o espiritismo fundamenta. E os outros 2 aspectos que concedem ao que nós estamos falando é a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, onde se concerne a reencarnação, né? Então isso é um fato comprovado por todos nós espíritas, né, convictos disso, e analisado e bem postulado pela ciência, comprovando a veracidade desse fato do espiritismo. E só para fechar, né, eu gostaria de contar um caso que aconteceu comigo, né, a licença de falar sobre um caso particular, mas uma certa feita, né, eu estava no meu trabalho com a minha equipe, né, e aí surgiu um comentário sobre reencarnação, sobre vidas passadas, e alguém comentou, Mário, você que é espírita, como é que isso funciona? E nessa minha equipe tinha alguns pastores, né, tinha 2 pastores que trabalhavam comigo, e aí eu fui explicar sobre a questão, mas bem basicamente, bem tecnicamente, e aí um olhou para o pastor e disse, e aí pastor, você concorda com o Mário? Ele diz, não, porque a reencarnação não existe. Aí eu olhei para ele assim, amigavelmente, e disse, meu amigo, tudo bem, você está dizendo que a reencarnação não existe, certo? Agora me diga uma coisa, quantas pessoas que você conhece, você sendo pastor da igreja evangélica, né, da igreja protestante, quantas pessoas você já ouviu o depoimento dela dizendo que Deus não existe? Aí ele olhou para mim e disse, várias. Eu disse, pronto, a mesma coisa recai com você. Sobre a questão que alguém afirmasse que Deus não existe, Deus não vai estar preocupado se alguém achasse ele não existe ou não existe, não. O fato é que ele existe. A reencarnação recai no mesmo esquema. Você está dizendo para mim que ela não existe, mas isso não vai negar o fato da reencarnação existir. E ele ficou calado. Né? Aquilo ali, para ele,
foi uma tapa de doce, mas eu sigo as escrituras. Eu digo, não, você segue a interpretação que você dá das escrituras. Porque é bem... Quem lê as escrituras de Gênesis e Apocalipse, né? A Apocalipse, você vai ver o fato da reencarnação. Mas eu respeito você acreditar que ela não exista. Mas o fato de não existir não significa dizer que ela não existe. E você acreditar que não exista, ela existir. Né? Aí ele ficou calado. Então era só isso, meu amigo. Valeu, meu amigo. Meu amigo Mário, valeu pela sua experiência pessoal aí, interessante. É que todos nós um dia vamos desencarnar, meu amigo, inclusive o pastor. E aí, depois que a gente desencarnar, a gente vai sentir a necessidade de voltar. Inclusive o pastor. Todos nós estamos no nosso entendimento das coisas. E olhe que há muito tempo Jesus vem nos falando sobre reencarnação. Né? Foi lido aqui pelo nosso irmão Guilardo, foi comentado um pouco por ele, a questão da reencarnação lá no Evangelho. Nós estamos observando, nós já temos perguntas no ar, inclusive, viu? Nós já temos perguntas no ar. Bom dia, deixa eu ver aqui. Bom dia. Só depois, terminando o programa no Facebook, é que colocamos no nosso canal do YouTube, ok. Sempre no dia seguinte. Já temos 100 vídeos disponíveis. Obrigado. Ok. Então, nós temos a informação de que tem um canal no YouTube, mas não é ao vivo que a transmissão chega no YouTube. Ao vivo é no Facebook. No YouTube ela chega no dia seguinte, ok? Então, João Maria Freitas, Alexandre, por que a mãe de Jacira sentiu os sintomas do suicídio e não ela, a própria Jacira? Importantíssima, interessantíssima essa pergunta do nosso irmão João Maria Freitas. O nosso irmão Leopoldo, no programa passado, nos trouxe essa informação. Qual foi a informação? Olha só, quando a mãe de Jacira, Dona Marta, recebeu a informação de que o irmão dela iria renascer como filha dela, né, ela se preocupou, porque ela sabia que ele tinha se suicidado com o uso de veneno. Então, na ideia dela, a criança ia nascer com algum defeito no sistema digestivo, algum defeito na laringe, algum defeito, enfim. Né? Ela achava que, com a cabeça dela, ela achava de que o corpo do menino ia vir com os traços do que ele fez, né? O corpo da criança. Mas aí, ela foi informada no centro espírita, ela foi informada por uma entidade espírita, por um espírito, né, que se comunicou para dar uma informação naquele momento. Ela foi informada, se eu não me engano, pelo espírito da mãe Cristina, né? Ela foi informada que, na verdade, quem iria sentir mais fisicamente tudo aquilo que Ronaldo tinha feito ao seu próprio corpo na existência anterior, não seria a criança. A criança ia nascer isenta desses problemas. Mas que a mãe, ela sim sentiria, durante todo o processo de gestação, esses problemas. E aí, a mãe de Jacira, né, relatou que durante o período da gravidez, ela sentia gosto de veneno quando ela tomava algum líquido. Quando ela comia algum alimento, ela também sentia gosto de veneno. Ela sentia muitas náuseas, muita vontade de vomitar. À noite, ela passava a noite inteira vomitando. E ela dizia que a substância que saía de dentro dela era muito fétida, né? Era como se fosse algo podre, né? Que ela não sabia o que era e de onde vinha, né? Então, e ela tinha sensações de desmaio, né? Teve até na gravidez dela, ela teve um desmaio, que a criança parou até de bater o coração da criança, e depois é que voltaram os batimentos do coração da criança, então ela quase que perde a criança. Portanto, a pergunta do nosso amigo João Maria Freitas é nesse sentido. Por que a mãe sentiu isso e não a criança? Veja só, no momento em que uma mãe, né, gera uma criança aqui, é preciso a gente relembrar do que diz o Livro dos Espíritos. A ligação fluídica espiritual entre aquele ser, o espírito que vai renascer, e o corpo que começa a se desenvolver. Oi? Estamos escutando, mas bem baixo. Nós estamos escutando, mas está baixo. Para escutar agora? Tá. Agora melhorou?
Melhorou. Então, olha, aquela ligação fluídica entre o corpo que está se formando e o espírito que já existe, essa ligação fluídica aproxima o espírito do corpo da mãe. É óbvio. Ele fica ligado ao corpo da mãe. E nesse momento, ele pode passar as impressões e os sentimentos que o espírito, que afligia o espírito, para a mãe. Então é isso que pode explicar, meu amigo João Maria Freitas, todo aquele sentimento, todo aquele incômodo que essa mãe sentia. Então, veja só, uma gravidez não é apenas uma gravidez. Uma gravidez é, na verdade, a feitura de um novo corpo para uma nova experiência de um espírito que já existia. E, portanto, esse espírito pode, embora exista, né, a regressão da memória, embora ele perca a memória antes de iniciar sua jornada, sempre fica nos rastros do perispírito, inclusive daquele que está se formando, aliás, daquele espírito que está, daquele corpo que está se formando, sempre fica nos rastros do perispírito dele, marcas da história dele, marcas da história dele. Pois não, meu amigo Alexandre, aí até um questionamento, né, a respeito. A gente analisa a reencarnação de Jacira, a gente observa que, de certa forma, ela não teve nenhum, digamos, não sei se é essa palavra, mas, tipo, nenhuma sequela na reencarnação, né, como você está acabando de explicar. Isso seria, de fato, porque o suicídio cometido foi por uma obsessão, né, e aí o peso desse ato, ele, entre aspas, é amenizado por conta dessa obsessão que foi ocorrida? Irmão Paulo Rocha, pode explicar assim? Várias possibilidades existem, né? Quando a gente trata aqui de relações espirituais e reencarnação, a gente está falando de histórias de vidas, né? De pessoas, de personalidades, de espíritos que são milenares. Então, muitas circunstâncias podem se dar, inclusive essa pode ser a explicação do porquê a criança não ter se verificado no corpo da criança os traços daquilo que foi o suicídio da personalidade anterior, tá certo, meu amigo? Tem coisas que só Deus sabe, né? Tem coisas que só Deus sabe. E Alexandre, meus irmãos e minhas irmãs, minha irmã, eu queria só ouvir aqui rapidinho a nossa irmã Cristina, para a gente poder fechar as impressões finais de Cristina, porque Cristina é a única que não se comunicou ainda, viu, Mário? Depois Mário fala e a gente finaliza beleza. Com uma prece. Cristina, por favor, minha querida, faça o seu fechamento final dessa história, o que é que você entendeu de importante, como o Espiritismo ajudou aquela família. Fecha aí pra gente esse programa de hoje, minha querida, por favor. Olá, bom dia a todos que nos assistem por este canal. Eu achei um caso muito interessante, esse caso de Jacira e Ronaldo, e porque as lembranças foram frequentes, não foi uma lembrança esporádica, uma coisa assim. Em alguns momentos ela até se comportava como o Ronaldo. Como relata também no texto, um momento em que o marido da irmã, né, está chateado, zangado lá com uma certa situação, e ela, da mesma forma que o Ronaldo fazia quando encarnado, sentou perto dele e bateu na perna dele, motivando ele, e que ele dizia, não adianta, meu amigo, se chatear, você não quis, você não aceitou, então agora você aguenta. Então, relata o livro que nesse momento ele sentiu, fosse o próprio Ronaldo falando, e no livro relata que ela tinha mais ou menos 2 anos e meio. Então, para que ele sentisse isso, precisava ser uma coisa assim muito real, um momento de transmissão ou de encontro assim que foi muito real. Então, é um caso realmente muito interessante de ser estudado, de ser analisado, e que nos deixa realmente essa impressão
essa certeza de que foi um caso de reencarnação. E eu convido a todos que possam ler esse livro, não só esse caso, também os outros casos, mas que esse foi um caso assim que foi bem interessante, muito bem escolhido, para que a gente pudesse divulgar e comentar aqui. Ok, minha irmã. E só para a gente fechar, nós temos anúncios Alexandre. finais aqui. O nosso irmão Tavares sempre nos fala aqui sobre a programação da rádio. Mas antes, Tavares, eu queria só dizer que a gente vai fechar depois dos anúncios. Depois dos anúncios de Tavares, a gente fecha. Oi. Alexandre, não se preocupe, não. Tem duas perguntas aqui, a gente pode estourar o tempo um pouquinho, mas eu gostaria que as pessoas que fizeram perguntas, elas possam ser respondidas. Tem essa e tem outra. Tá bom. Então, vamos responder sem... Então pronto, eu vou... Calma. Nós vamos passar aqui a resposta dessa primeira pergunta para o nosso irmão Léo, que também não participou hoje ainda. Né, Léo? Então, Léo, por favor, responda aí o nosso irmão Júnior de Nova Parnamirim. Bom dia. Fora esses estudos, temos outros estudos científicos no Brasil? Nós temos vários, não só no Brasil, como no mundo, né, Léo? Temos, hein, meu irmão? Bom dia. Viu? Temos vários, a literatura espírita é riquíssima em vários casos, né, reais de reencarnações. Basta o irmão acessar as páginas, né? Hoje nós temos a internet e vamos ver vários casos. Claro, nós temos que fazer também uma análise real de muitos desses casos, tá bom? Mas nós temos vários casos disso aí, tá bom? O próprio Chico, em várias obras dele, já mostra, e existem vários casos dessa natureza e já acontece, tá bom? Então, eu queria também somente colaborar com o irmão, dizendo também que esse caso foi muito importante para todos nós analisarmos e saber que a justiça de Deus ela age dessa forma, né? Ninguém está isento da justiça. Nós vamos, o que cometemos, o que fizemos, vamos ter que futuramente estarmos perante nós mesmos, a nossa própria justiça, né? Somos nós mesmos que vamos colher, vamos plantar e vamos colher. Foi maravilhoso o estudo e espero que a gente traga aqui muito mais assuntos dessa natureza. Léo, a nossa irmã Maria do Socorro Albuquerque, nossa querida irmã Maria do Socorro Albuquerque, pergunta aqui, a mãe agiu também como um filtro das mazelas deixadas do suicídio? A mãe agiu também como um filtro das mazelas deixadas do suicídio? Você acha que essa resposta é positiva, meu amigo Leopoldo? Claro, Socorro, perfeitamente, ótima pergunta. De tudo que foi feito, de tudo que foi analisado cientificamente por esse estudo, a mãe dela foi um filtro muito grande. Primeiro porque ela aceitou, ela não aceitou essa gravidez sem antes saber de tudo que tinha acontecido. O espírito, o guia espiritual da casa fez essa pergunta a ela: você aceita receber este irmão? Você está ciente das suas responsabilidades, do que você vai aceitar? Lembre-se que essa gravidez não será fácil. Então, ligado pelo amor que já tinha entre ela como irmão, como Ronaldo, com certeza, ela não hesitou jamais em receber o irmão de volta e agora como filha. Se veja o amor aí transcendendo, vamos dizer, essa situação que esse irmão cometeu, mas ela jamais hesitou em receber. Isso eu tenho certeza que foi um grande filtro que ela aceitou, que ela aceitou trazer este irmão que agora veio como filho. Ok. E como você muito bem disse, né, amigo Leopoldo, a grande lição que fica dessa história toda é a justiça divina, como ela funciona e como ela funciona bem, né?
como ela dá a oportunidade do sujeito que erra recomeçar, né? Recomeçar com o carinho, inclusive daqueles que lhe foram familiares, afetuosos. A irmã dele o recebe de novo, numa nova experiência. A irmã dele, né, aceita uma gravidez difícil. A irmã dele precisa reforçar a fé, porque afinal de contas já tinham as trompas ligadas, né? E de repente recebeu um anúncio num centro espírita de que ia ser mãe de novo. Aí como é que fica a fé, né? Tem que ter uma fé redobrada para poder aceitar que isso pode ser uma verdade, uma possibilidade. E foi o que aconteceu. Ela teve fé, até mais do que o próprio marido, que era espírita, né? Teve fé, nasceu o irmão através de uma linda criança chamada Jacira, inteligentíssima, vivendo uma nova reencarnação, recomeçando. Então esse é o propósito da reencarnação, esse é o objetivo da reencarnação. É servir de instrumento para que as criaturas melhorem sempre. Pois não, meu amigo Mário? É só um adendozinho. A mesma coisa acontece quando o médium sofre, né, a situação do espírito, pelo choque anímico, pela influenciação que ele leva. Ataque cardíaco, a sudorese, a ânsia de vômito, a sensação de mal-estar, a falta de ar devido ao espírito ter se enforcado ou por qualquer outro tipo da morte que ele sofreu. O médium também sofre por amor, ele é usado como filtro para, vamos dizer assim, metabolizar aquelas energias negativas deletérias do espírito. É claro que no caso da gravidez é muito mais sutil, mas assim, muito mais complexa, melhor dizendo, sutil, mas a mediunidade também ela age dessa forma, desse filtro da qual a Socorro falou aí. Perfeito. Então, agradecendo aqui a nossa audiência, João Maria Freitas, Luciano, Maria de Socorro Albuquerque, Alexandra, nossa querida Alexandra, Maria José Viana, muito obrigado pela participação de vocês, nosso amigo Chiquinho que está em casa, Luciano Gomes, muito obrigado pela participação de todos que nos assistiram pelo Facebook, de todos que nos ouviram pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. A Casa de Caridade Chico Xavier agradece bastante a oportunidade. Nós vamos ter a prece final com Márcia Libório depois do anúncio da programação da rádio da semana pelo nosso irmão Tavares. Muito bom dia, meu amigo, meu irmão Alexandre, Márcia, Mário, Leopoldo, né? Aqui também a nossa irmã Cristina e o nosso irmão Guilherme e todos aqueles que participaram desse programa maravilhoso, Ciência, Filosofia, Ciência e Moral, aqui pela Web Rádio, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, com a turma do nosso querido Alexandre. Meu amigo Alexandre, eu gostaria de convidá-lo para hoje à noite, a partir das 19 horas, você assistir conosco o programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, com o nosso irmão Edson Barbosa. Edson Barbosa, ele trabalha lá no Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em São Paulo. Ele trabalha há 35 anos na área da medicina espiritual, e o nosso irmão Fábio Dionísio, que também trabalha com ele, vão fazer o programa hoje juntos. E amanhã é um dia realmente divinamente especial, porque nós teremos um programa em que vamos falar da figura do nosso querido Ismael Ramos das Neves, que já está no plano espiritual há algum tempo, mas que foi durante muitos e muitos anos o grande divulgador, o grande exemplo para todos os espíritas, não só aqui de Natal, mas do Brasil, já que ele rompeu as fronteiras do Rio Grande do Norte. Durante 18 anos teve uma convivência diária com Francisco Cândido Xavier, lá em Minas Gerais, e inclusive já tem uma casa, né, com o seu nome, o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, lá no Alto do Rodrigues. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, meu amigo, nós teremos a presença do nosso irmão Carlos Capete, o irmão mais velho do Geraldo. Ele é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, na área de estudos, menos o estudo mediúnico. Todos os outros estudos são de responsabilidade do Carlos, e ele vai estar aqui com a gente fazendo um programa cujo título é o Estudo do Espiritismo em Época de Pandemia. Então, isso na sexta-feira. No sábado, continuamos na Federação Espírita Brasileira, mas aí já com o André Siqueira, aqui de Natal, o filho mais bonito do Nicolai Siqueira, o seu pai, que o Alexandre não nos escute, não o Alexandre Santos, mas o Alexandre Siqueira, irmão do André,
Fídia Nicolai Siqueira, o pai dessas duas figuras maravilhosas. O nosso irmão Alexandre está radicado em Brasília há muito tempo e trabalha na federação, inclusive é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, e vai falar sobre a FEB. Então, o título do programa, ou da entrevista, do estudo, é Federação Espírita Brasileira, 2/1/1884, 2/1/2020, 136 anos comemorando a Federação Espírita, e o título é Luz na Instrução, Amor na Consolação. E na próxima semana nós teremos, entre outros estudos, o nosso irmão Jacob, que ele vai falar sobre a vida e a obra de Leon Denis, é um dos maiores estudiosos sobre o grande divulgador do Espiritismo pós-Kardec. Então essa é a nossa programação, sem falar que toda quarta-feira nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral, toda segunda e sexta nosso querido Amadeu Ferreira faz o programa Nos Domínios da Mediunidade, e nas terças-feiras, sempre às 8 horas da manhã, também o nosso querido Delcio Soares, lá de São Paulo, construindo pontes para o futuro. Dona Cristina, o canal que vos fala é o Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, emanando paz para todo o planeta Terra. Muito obrigado, meu amigo Alexandre, por essa oportunidade de fazer a divulgação, e voltamos para você, meu querido. Obrigado, meu irmão Tavares. Uma programação maravilhosa da Rádio Web, da Web Rádio Estação da Luz. E só dizer para os nossos ouvintes aí, aqueles que participam do programa Filosofia, Ciência e Moral, que na próxima semana nós estaremos tratando de um assunto muito interessante. Nós estaremos tratando sobre a volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. É um capítulozinho lá do Livro dos Espíritos, que trata sobre a morte, a desencarnação, esses processos todos. Agradecendo mais uma vez a todos, nós vamos chamar nossa irmã Márcia Libório para fazer a prece final. Pronto? Estão me ouvindo? Sim, Márcia, pode fazer Márcia, a prece, pode falar. minha irmã. Então, vamos elevar o pensamento ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, e queremos agradecer a espiritualidade maior que nos acompanha pelo estudo da manhã de hoje através desse canal, e que possamos cada vez mais nos sentir fortalecidos nessa prática do bem e do amor ao próximo, e desejamos também igualmente que esse estudo possa ter sido proveitoso aos espíritos sofredores que puderam assistir a esse estudo, para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Sendo assim, Deus Todo-Poderoso, pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje com muita paz, com muita harmonia. Que assim seja. Que assim seja, e assim a gente encerra mais um programa Filosofia, Ciência e Moral, chamando todos para a próxima quarta, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que participaram, todos os que ouviram, todos aqueles que de longe acompanharam o nosso programa de hoje. Valeu e até a próxima. Até a próxima, bom dia para todos.